Seja bem-vinda, bem-vindo à Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. É para nós uma grande alegria poder receber você aqui neste espaço de colo e de ternura de mãe. Todo o santuário da Arquidiocese de Belo Horizonte é uma casa de meditação da palavra. Particularmente este deve ser, já que é um santuário mariano. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos, neles pensava. A Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, é uma escola de Maria. Portanto, assim como ela, vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza àquele lugar onde a palavra de Deus nos esclarece. Disponha neste momento o seu coração. Esta preparação próxima ela é tão importante. O silêncio, a consciência da própria respiração, não deixando-se invadir por nenhuma preocupação mundana. Este é o nosso momento de escolher a melhor parte que não nos pode ser tirada. Deixar que o Senhor nos preencha com a sua palavra, nos fale com a sua palavra, nada além da palavra. Deus vai te falar nesta hora, através dessa lexio divina, ao íntimo do seu coração. Que o Espírito Santo abra nesse momento a nossa inteligência para entendermos bem a Sagrada Escritura. Ó Virgem Mãe Senhora da Piedade, intercedei por nós. Estamos no 30º domingo do tempo comum, já quase finalizando o ano litúrgico. Neste ano, no domingo, ano A, tivemos como companheiro o Evangelho de Mateus, uma leitura atenta, discipular deste Evangelho. Será o Evangelho de hoje, mas antes passemos às leituras. A primeira leitura é prevista para a liturgia, livro do Êxodo, capítulo 22, versículos 20 a 26. O salmo é o Salmo 17. A segunda leitura, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 19. E o Evangelho, narrativa mateana, capítulo 22, versículos 34 a 40. Vamos à nossa aventura. O primeiro dos trechos, leitura, Êxodo, capítulo 22. Nós estamos aqui dentro daquele que é o chamado Código da Aliança. É o coração do livro do Êxodo, em que Deus dá a conhecer as suas 10 palavras, a Torá, seus mandamentos, instrução de vida. Estamos agora no capítulo 22, os desdobramentos da Torá em leis diversas, que dela decorrem os 10 mandamentos, como uma comunicação de Deus em 10 palavras, que se desdobram em exigências. Nós temos aqui aquilo que a gente chama de afirmações apodíticas, normas claras e indiscutíveis. Não no exercício de autoritarismo. Deus não é como nós somos, que no nosso nada ser temos que produzir afirmação. Ele pode dizer porque é mediante a sua palavra que todas as coisas são sustentadas no ser. E sem esta palavra que é respiro, as coisas voltam para o pó de onde vieram. Salmo 102, 103. Por isso ele é muito exigente, por isso ele pede obediência aos seus mandamentos, porque sem cumprir os seus mandamentos que são luz, que são lâmpada, nós nos desfazemos de nossa vocação. E perdidos de nossa vocação, o caminho da desobediência é a morte, que é uma consequência natural do pecado. Mas temos que nos entender sobre isso, hein? A lei do Senhor Deus é conforto. Não é como nós costumamos entender a lei, que é uma madraça do ressentimento. Não é apenas uma proibição, mas os mandamentos, as instruções de Deus são uma ordem de vida. Ordenam a nossa vida desordenada, trazemos em nós Yetzer Haram. Como lembra a tradição hebraica, uma inclinação ao mal, aos instintos. A lei do Senhor Deus nos ordena. Yetzer Yatov cria em nós algo de espiritual, de íntimo,
uma sabedoria que nos ajuda a caminharmos na direção certa sem errar o alvo. O pecado no hebraico é shet, errar o alvo. A lei do Senhor Deus ajuda a acertar o alvo. A lei é dada ao povo que está no deserto. O deserto que é o lugar onde o Senhor chama o seu povo. A lei é uma resposta ao dom da libertação. O povo é liberto da escravidão do Egito, mas não poderá trazer na terra prometida os vícios antigos de uma nação que não conhece o Deus de Israel. Portanto, o Deus de Israel comunica a sua misericórdia, a sua graça. Ele se recorda da promessa feita às matriarcas e aos patriarcas, e o povo deve corresponder. Responder como? Sendo obediente à lei. A lei é uma proposta de um Deus que quer se inserir na vida concreta. E o que há de mais concreto como exigência fundamental da vida do que o amor? É sobre isso que fala a primeira leitura de hoje. Estamos em Êxodo 22, versículos 20 a 26. Assim diz o Senhor: não maltrates o migrante, nem o oprimas, pois vós foste migrante na terra do Egito. Não humilharás nenhuma viúva ou órfão. Se de algum modo o humilhardes e eles clamarem a mim, prontamente eu ouvirei o seu clamor e minha ira se inflamará. A exigência do amor, que deve ser real e concreto, e que se materializa nos grandes destinatários privilegiados do amor, da graça de Deus, da sua misericórdia no Antigo Testamento, que são o estrangeiro, a viúva e o órfão. O estrangeiro, a viúva e o órfão são os destinatários privilegiados da graça de Deus, do Hesed, que é o amor fiel de Deus no Antigo Testamento. O livro do Deuteronômio, Deuteronomos, a segunda lei, assim apresenta a nós, no capítulo 10, versículo 17, o Senhor Deus, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande, forte e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, mas faz a sua justiça ao órfão, à viúva, ama o migrante e lhe dá alimento e roupa. Portanto, Israel, amai o migrante, porque vós também foste migrante na terra do Egito. Vamos aprofundar isso. Sempre atenção, aquilo que se repete. Lexio Divina é isso. Deus está pedindo um amor concreto, direcionado, esta é a exigência da lei, ao migrante, ao órfão, à viúva. E continua seguindo, não emprestes dinheiro ao pobre, versículo 24, que vive do seu lado como um usurário. Não cobres um juros injusto. Se tomares como penhor, como garantia do pagamento, o manto do teu próximo, tem que devolver antes do pôr do sol. Porque como é que ele vai dormir? Se ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque eu sou misericordioso. O Deus do Hesed, o Deus do Rahum. Prestemos atenção nisso. A exigência de Deus é de um amor real e concreto. E aqui fazemos um paralelo com a literatura. A literatura é uma escuta da alma humana. Os mandamentos de Deus estão dizendo da saúde da alma humana. Dostoiévski, em Irmãos Karamazov, ele divide dois tipos de amor. Um amor imaginativo e um amor ativo. O amor imaginativo é aquele da realização imediata, que até é capaz de dar a vida desde que não dure muito. É um amor que é um teatro, que é um aplauso, que só existe quando todo mundo vê, aplaude, elogia. Podemos ser vítimas deste amor, que é um falso amor, é um egoísmo escoltado. Poderíamos assim desdobrar o pensamento deste autor russo. Mas ele diz que há um amor que é ativo. Este amor que é ativo é capaz de justificar. É ele que estabelece a nossa amizade com Deus. Então, de alguma forma, é isso que está sendo apresentado no livro do Êxodo. Há uma exigência da parte de Deus que nós não tenhamos para com Ele uma relação que é abstrata,
mas que sejamos capazes de um amor que é concreto, que é ativo, que é afetivo e, sobretudo, é efetivo. Um amor que alcança e que transforma, que é direcionado, sobretudo, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, que são o quê? Na perspectiva do Antigo Testamento, são os vulneráveis. É gente que não pode dispor de si mesmo, é gente que está num estado de desajuste, é gente que está à mercê de homens e mulheres perversos. Há uma preocupação muito forte no Antigo Testamento de que a ambição, o gosto pelo dinheiro, pelo lucro, ele não pervertam o nosso coração, não viram do avesso. Essa é uma das características de quem está longe de Deus. Lembram os profetas o tempo inteiro, eles invadem como animais de rapina a casa da viúva e do órfão. Essa palavra é muito atual, porque há líderes religiosos que fazem da piedade uma fonte de lucro, apenas querendo receber neste mundo a recompensa, que é aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho, que o ladrão pode roubar e que a traça corrói, e que pode corroer corações, pervertê-los, como lembra o profeta Amós, criticando os líderes religiosos do seu tempo, chamando-os de vacas de Bazã, que devoram. Não, Deus pede um olhar atento ao estrangeiro, à viúva e ao órfão. A fé, na perspectiva hebraica, na perspectiva deste núcleo do Código da Aliança, tem uma dimensão ética irrenunciável. Não pode haver, na perspectiva do Antigo Testamento, um divórcio entre a fé e o comportamento. Não é possível. E Cristo vai condenar isso no Evangelho. Uma religião que é estética, exterior, que tem uma aparência de bem, sepulcros caiados, mas cujo interior tem podridão, perversidade. O culto, a estética, a exterioridade tem que corresponder à interioridade, a uma dimensão ética assumida e irrenunciável. Este é o núcleo do Código da Aliança. E aqui temos que recorrer a outro pensador, que é Emmanuel Levinas, que é judeu, um filósofo judeu, que fala de uma ética, de um agir, de um comportamento humano e humanizado, que é uma ética da alteridade, é do rosto. A Bíblia insiste na preservação do rosto do outro, o totalmente outro que é Deus, que é o Kadosh, o separado, que não está à mercê de imagem, de culto, que não se deixa corromper. Lembremos agora, lemos há pouco, Deuteronômio no capítulo 10, que não julga conforme as aparências, que não se deixa subornar. Ele é o totalmente outro, o alter. E existem os outros, aqueles que são em si mesmo, que têm um valor em si, que não podem ser transformados em mercadoria, num produto, que são a significação sem contexto, que estão além dos desmandos do mesmo. Há algo em nós, uma dimensão egoísta, narcísica, que tudo quer trazer para si, que tudo quer referir a si, uma dimensão narcísica, que acha que é feio tudo que não é espelho. Meditemos, eu e você, cada um de nós, se nós estamos sendo capazes de nutrir relações segundo o amor, ou estamos vivendo de egoísmo escoltado, onde nós só nos relacionamos com as pessoas quando elas podem pagar, quando podem recompensar, quando são uma extensão do nosso capricho, quando dão vazão ao nosso egoísmo. Temos que estar à procura da ética do rosto, porque o rosto na perspectiva do Antigo Testamento e apresentado na filosofia de Levinas, é uma epifania de Deus. O rosto do pobre, da viúva, do estrangeiro e do órfão manifesta Deus. Prestemos atenção no que diz o versículo 20. Não maltrates o migrante, nem o oprimas, pois vós também foste migrante na terra do Egito. Esta consciência
que desperta a empatia, de que se dói em mim, também está doendo no outro. É o que está lá, na peça Mercador de Veneza, de Shakespeare, debaixo desse couro humano, debaixo dessa carne. Todos nós não sangramos? É isso. Porque vós também fostes estrangeiro, sofrestes a dor da opressão de estar numa terra estrangeira, com um povo que zombava dos seus princípios, desamparado, desiludido, porque vocês experimentaram este lugar humano de angústia, de abandono, de sofrimento. Então também tem que ter um olhar de compaixão com o migrante, porque vós também foste migrante na terra do Egito. Vamos a Isaías. Isaías, o profeta das grandes visões. Isaías 58, no versículo 7, diz assim: não será também, estava dizendo da religião verdadeira, repartir o teu pão com o faminto, recolher na tua casa os indigentes e os errantes? Quando vires alguém nu, veste-o, e não desprezes a tua própria carne. Todos estamos desnudos, e há momentos em que as pessoas vêm até nós com a nudez da sua indigência, nos pedindo de comer no sinal, ou às vezes é a nudez do nosso esposo, da nossa esposa com quem nós nos relacionamos, ou alguém que trabalha conosco. Quando encontrares um nu, alguém diante do qual a tendência é tapar os olhos, envergonhar-se por ele, cobre-o e não desprezes a tua carne. Tua, este pronome, segunda pessoa do singular, o tu, quer dizer, é a sua carne. É ver nas fragilidades do outro aquilo que diz respeito a nós. A nudez, a dor, a vulnerabilidade do outro diz respeito a nós. Não é possível ficar confortável com a nossa fé se os salários baixos das professoras não nos incomodam. Não é possível estar confortável com a nossa fé se nós não damos condições dignas a quem trabalha conosco dentro de casa, no nosso prédio. A dor do outro solicita a nossa fé, que deve manifestar-se de uma maneira concreta. Quando encontrares um nu, a nudez do outro, cobre-o e não desprezes, porque no outro está a sua própria carne, a sua própria carne humana. Não despreze o estrangeiro, todos somos filhos exilados, porque vós também um dia fostes escravos na terra do Egito. Voltamos ao Pentateuco, Levítico 19, versículo 18. Não procurarás vingança, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amar na consciência de si. Amar o próximo como a si mesmo. Aqui está a plenitude da lei dos profetas, vai dizer o Cristo no Evangelho. Há uma preocupação também. Voltemos ao livro do Êxodo, nessa nossa Lexio Divina. Vamos indo e vamos voltando, porque os textos bíblicos têm a sua sutura e eles só se costuram pela repetição. Há uma exigência fundamental de que não se cobre um juro desmedido, não agir como usurário àqueles a quem nós emprestamos dinheiro. Há uma grande preocupação no livro do Êxodo com o acúmulo, com a exclusão e com o abuso. Com o acúmulo, com a exclusão e com o abuso. Essa palavra é muito pertinente, porque nesta nossa sociedade capitalista, onde nós todos somos um produto de mercado a ser consumido, os algoritmos nos lembram isso o tempo todo. A gente entra numa rede social pesquisando sobre alguma coisa e rapidamente já se oferece um tanto de coisa daquilo e a gente, uma hora ou outra, fica doido para poder comprar. Nós nos transformamos em produtos. Seu filho, seu neto é um produto de consumo. Essa é a preocupação do livro do Êxodo, com o acúmulo, com a exclusão, com o abuso, que transforma nós mesmos em mercadoria, e a gente passa a ver o outro como uma mercadoria, sempre mediado por relações de interesse imediato. E aí não nos perguntamos sobre as dores dos outros, e aí o risco de emprestar dinheiro a alguém para ter para com ele um serviço de agiotagem.
Má agiotagem. Nas tradições de Israel, o período do jubileu. Se alguma pessoa, por algum motivo, se envolve numa dívida, e aí, para pagar essa dívida, tem que tornar-se um servo, cumprem-se 7 ciclos de 7 anos. A partir do ano 49, 7 ciclos de 7 anos, se faz o jubileu. E todos têm que ter a sua terra devolvida. E aqueles que são escravos não são mais escravos, são livres. Porque para evitar o acúmulo, a exclusão e o abuso. É a isso que está fazendo uma alusão esse trecho. E não podemos tomar o manto daquele que tem frio. Lembremos daquilo que diz assertivamente São João Crisóstomo: o pão que sobra em nossas mesas está faltando na mesa de alguém. Temos que ter essa consciência, porque podemos estar anestesiados em relações de injustiça, e a injustiça, diz o versículo 22 e 26, ela clama aos céus. Quando uma professora não ganha um salário justo, quando uma doméstica está sendo tratada em situações análogas à escravidão, isso clama aos céus. É um pecado que clama aos céus, porque o Senhor Deus de Israel escuta, e Ele é o todo misericordioso. Ele é um Deus a quem nós podemos amar de todo o coração. O versículo 2 do Salmo 17 que nós escutamos diz assim: eu vos amo, ó Senhor, sois a minha força. Este amor no hebraico é rahum. Nós devemos amá-lo assim, com um amor visceral, profundo. Amar ao Senhor Deus. E é sobre isso que está falando o Cristo no Evangelho, hein? O Evangelho, Mateus 22, o mestre da lei se aproxima de Jesus, versículo 34, sabendo que Jesus tinha feito calar os saduceus, os fariseus se reúnem, um deles, um doutor da lei, pergunta: mestre, Mateus 22, versículo 35, qual é o maior mandamento da lei? Pergunta para pô-lo à prova. E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Amar de toda a alma, de todo o coração, com todo o entendimento. Alma, aliás, antes de tudo, coração, levar a interioridade. Nossa interioridade, nossas emoções, tem que ser um lugar onde germina o amor de Deus. Tem que ser um amor íntimo, um amor profundo. Amar com a alma, com o sopro de vida que nós temos por empréstimo. Este sopro de vida que é um grande testemunho de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. No interior de nossa alma, de nossa nefesh, de nossa garganta, habita Deus, que deve ser saudado, encontrado, reverenciado no outro que é aquele em que o sopro de Deus habita. Amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma. Amar, nissuma, de toda a alma. E amar a Deus com todo o entendimento. Mevuna, com toda a nossa razão e com todo o nosso intelecto. Quer dizer, o amor de Deus ele deve irrigar nossa interioridade, nossas emoções. O coração é isso, a sede da pessoa, naquilo que ela tem de mais profundo. Tem que ser um amor vital, este sopro de vida temos de Deus por empréstimo, precisamos dele. E tem que ser com todo o entendimento, com a nossa razão, com o intelecto. Tem que ser um amor de convencimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Lembra Cristo no Evangelho. E o segundo é semelhante a isso. O que está lá no grego é homoia, de onde vem homos, o mesmo, análogo. Analogia é isso, entende? É uma coisa semelhante, tal e qual, seria a tradução que está lá no grego. Tal e qual amamos a Deus sobre todas as coisas, tal e qual devemos amar o próximo como a nós mesmos. Disso depende, pendente, um pendente está segurado aqui. Meu braço está pendente, está seguro aqui, ó, pelo meu cotovelo. Depende, no grego, disso depende a lei e os profetas. Então, o que fundamenta
O que dá garantia à lei e os profetas, entendendo que esta é a justiça, a dikaiosine do Evangelho de Mateus. O que é a justiça de Deus? O que nós devemos a Deus? A justiça é o direito. De onde depende a lei e os profetas, o que dá garantia e fundamento é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, entendendo que o próximo é osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Então, a obediência à lei, aos mandamentos, no Evangelho de Mateus, já refletimos sobre isso, o Cristo está relendo as Escrituras veterotestamentárias. A lei e os profetas não são absolutos, mas estão condicionados ao amor de Deus, estão condicionados à compreensão de que o rosto do outro, para além dos nossos desmandos, de nossas interdições, de nosso capricho, de nosso egoísmo escoltado, o rosto do outro é uma manifestação de Deus. Por isso podemos dizer, não se é possível ser fiel a Deus, a não ser sendo fiel a nós mesmos, sem perversidade, sem dissimulação. E não é possível ser fiel a Deus e ser fiel a nós se nós não formos fiéis aos outros. Que a graça de Deus, que é rica em misericórdia, confirme no seu coração os bons propósitos inspirados por esta Lectio Divina. E que Deus nos dê a graça de amá-lo com um convencimento interno, entendendo que o amor é uma virtude teologal em nós e que deve se desenvolver e manifestar-se nas ações concretas de nossa vida, porque, como lembra o apóstolo João, nós não podemos dizer que amamos a Deus, a quem nós não vemos, se não somos capazes de amar o próximo a quem nós vemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria poder te receber na casa de Nossa Senhora da Piedade, e a bênção de Deus pela intercessão dela é que invoco sobre sua vida, que Ele te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até que nós de novo nos encontremos, Deus te guarde na palma de sua mão.